Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos ao Mais Pets Podcast. Para começar, eu quero me apresentar. Eu sou Driele Figueiredo, médica veterinária, filha, esposa, mãe e empresária. E junto comigo nesse projeto incrível, eu quero falar da Renata, que ela mesma vai se apresentar. Tudo bem, Dri? Tudo ótimo. Bom, pessoal, meu nome é Renata, eu sou empresária, tenho uma empresa de alimentação natural para pet, tá? E esse projeto, ele iniciou, né? Claro, tem uma outra pessoa que hoje não quer se aparecer aqui, mas a gente vai fazer ela vir, tá? Porque foi quem fundou realmente o projeto e é muito bacana. E a gente vai estar trazendo aí um pessoal com bastante informação sobre animais de estimação, sobre comportamentos. E a gente quer que vocês nos sigam para poder aproveitar todas essas informações, né? Rê, eu queria saber de você, você é formada em quê? A minha formação é em engenharia de alimentos, tá? Bacana. Aí o pessoal vai me perguntar, né? O que essa engenheira de alimentos está fazendo aqui no podcast meio... sobre pets. Sobre pets, né? Uhum. Então, eu comecei a empresa, né, de alimentação natural porque eu tive uma necessidade, né? Eu tive uma necessidade. A gente sempre fala assim, a alimentação, ela faz muito da nossa saúde, né? Tudo que a gente se alimenta é metabolizado. Então, se a gente se alimenta bem, consequentemente, a gente vai ter bons resultados, né? E se a gente se alimenta mal, a gente vai ter os resultados, as consequências também, né? Sim, eu vejo isso bastante na clínica também. A alimentação ajuda muito. Ajuda muito, né? Uhum. O que a gente sempre fala é assim, né, Dri? Claro que não é um tratamento, né? Mas é um auxílio a vários tratamentos, né? Entendi. E eu senti muita necessidade mesmo. Na época, logo que eu comecei a ler sobre, estudar sobre, eu não tinha condições de fazer em casa, porque a gente tem que tomar muito cuidado, né, em fazer alimentação para cães e gatos, né? Não é simplesmente cozinhar ali em casa ou dar os restos de comida, não é isso, né? Tem todo um balanceamento, tem toda uma parte nutricional que é importante ser avaliada, ser estudada, né, para poder estar colocando pro animal. Então, quando eu senti a necessidade, eu fiquei muito chateada que eu não conseguia fazer, porque existe um balanceamento, precisa ser tudo muito bem pesadinho, tudo bem calculadinho, né? E na época eu trabalhava com alimentação humana. Então, assim, eu não tinha tempo para poder me dedicar a isso. E aí, claro, né, com essa vida toda corrida da gente, né, a gente vai mudando e aí eu sou casada, né, e veio minha filhinha. E aí acabei que me desliguei de onde eu trabalhava e falei assim, agora eu vou pôr meu projeto, né, no papel e vai sair do papel, né? Eu vou colocar ele funcionar e não vou fazer só para mim, né? Eu quero fazer para atender outras pessoas, para poder atender as necessidades de algumas pessoas que também vai estar aí vendo os bons resultados. Né? Isso. E é bom, a gente tem visto muito, né? E agora tá aumentando mais ainda, né? O pedido de alimentação natural, tanto da parte, né, dos veterinários pedindo para o animal se alimentar. Então, e é uma coisa assim, né? Eu nunca tinha trabalhado com pet, com animais, nunca tinha feito nada, né, nesse sentido. E foi uma surpresa muito grande, né? E na hora que você começa, assim, você se apaixona, porque os nossos pets, eles são a nossa eles família, são os nossos filhos, né? Isso. E aí, assim, é maravilhoso. Quando você vê um resultado bacana, é muito bom. É muito bom mesmo, porque, né? assim, gente, a alimentação natural, ela é maravilhosa tanto para animais atópicos, né, que tem alergia, tanto animais com insuficiência renal, que sim, existem muitos animais que têm problema de rim, urinário também, e animais obesos, né? Além dos animais que estão super saudáveis, né? Que a alimentação natural veio aí e tá no auge para uma vida muito saudável dos nossos pets, né? Ainda assim o pessoal procura a gente quando realmente, assim, infelizmente, né, ainda o pessoal procura quando o animal ele já está com algum probleminha ou está com a saúde comprometida, né? Mas o ideal é iniciar desde o desmame mesmo, né? Fazer desde filhotinho
ia ir pra frente. Mas fala um pouquinho de você, Dri. Vamos lá. Fala um pouquinho de você. Como que você começou aí nessa jornada pet? Como que você escolheu a veterinária pra sua vida? Eu, como muitos médicos veterinários, é desde quando eu abri a boca pra falar. É desde quando eu nasci. E graças a Deus consegui me formar. E hoje em dia eu tenho, assim, um amor muito grande pelos animais. E eu falo que é igual humano, é igual gente. A única diferença é que eles não sabem falar, né? A gente precisa muito do tutor, da verdade do tutor e da nossa clínica, né? Exames complementares, enfim. Eu tenho até uma prima que esses tempos atrás viu o internamento, né? E viu o paciente no soro. E ela falou, meu Deus, mas tem até soro, olha que lindinho, né? Eu falei, gente, é uma pessoa. A gente faz o acesso. Sabe quando você vai no hospital e coloca aquele acesso? A gente coloca o acesso, desce o soro, coleta sangue, tem cirurgias, né? Então é um mundo incrível que eu consigo, além de trabalhar com a medicina, eu consigo amar os meus pacientes, né? Eu consigo sentar no chão, eu consigo brincar com eles. Então eu amo muito a medicina veterinária, graças a Deus. Eu costumo falar que, assim, os médicos veterinários, eles são os pediatras, né? Somos os pediatras, porque, exatamente. Assim, realmente é o que você falou, né? Os animais, eles não falam, né? O que realmente eles estão sentindo. E isso eu sinto, por exemplo, na questão da alimentação. Exatamente. Quando eu falei a questão de os cuidados, né? As quantidades que tem que ser todas dosadas, os animais não falam. Então, assim, se eles estão sentindo fome, eles demonstram, mas eles não falam. Né? Se eles estão ficando doentes, eles demonstram, mas eles não falam. Então a gente tem que ter todo um cuidado, Eu tenho um paciente que ele teve os sintomas, né? Os sinais clínicos que a gente fala, através de uma alimentação, uma ração. E a gente, com muito estudo, pesquisou, né? Fizemos o teste alérgico também. E realmente ele tinha alergia alimentar. Tanto tinha sinais, né? Na gastroenterite, né, que a gente chama, e depois começou sinais na pele. E aí a gente encaminhou para uma alimentação natural. Aí foi aonde a gente começou a ver melhoras, além das medicações. Porque a medicação, ela é por um tempo, né? Mas se o paciente, ele tem alergia ao certo alimento, aquela medicação vai tratar naquele período. Se ele continuar se alimentando daquela ração, daquele alimento que tá fazendo mal para ele, uma hora vai voltar. E a gente sabe que muitos remédios não faz bem para os órgãos, né? Então a gente precisa de uma alimentação boa. No caso, para ele, a alimentação natural foi exemplar, foi maravilhosa. Foi quando começou a andar, sabe? E eu tenho também bastante colegas de profissão que encaminha a alimentação natural. Então, a gente está tendo aí melhoras incríveis, tanto na questão do internamento, sai mais rápido do internamento, no pós. Então, é bem legal. A gente tá gostando bastante. E o que você mais vê, Dri, na clínica, assim, pra gente até conseguir trazer mais assuntos pro pessoal? Pode ser. A gente podia. Pode ser mentira, mas é gastroenterite. Muitos animais vomitando. Sério? E muitos animais com, desculpe a palavra, mas diarreia. Por quê? Muitas doenças causam isso, então a gente tem que investigar, né? Chega na clínica e a gente tem que fazer exames para descobrir o porquê. E hoje em dia, muitos animais com gastroenterite, tá? Entendi. E eu tenho uma parceria lá na clínica também, que ela é endócrina e tá tendo muitos animais com diabetes. E a alimentação natural também é uma. Então, a alimentação natural, gente, ela tá em tudo. Ela tá em tudo. Na verdade, o que a gente vê, assim, bastante até assim, na empresa, as pessoas que procuram, a gente consegue enxergar que tem algumas doenças, quando elas estão relacionadas com outras doenças, na alimentação natural, é mais fácil da gente fazer um cardápio que a gente consiga atender todas essas necessidades, né, doutora? Porque... Rê, deixa eu te perguntar, e qual é o valor da alimentação natural? Porque eu já tive muitos questionamentos, né, de dizer assim, eu vou comprar alimento pro meu cachorro, sendo que eu não consigo comprar pra mim, né? Então eu gostaria de saber com você se você consegue passar um valor.
É que assim, depende muito, Adri. Depende mesmo. Mas assim, o que eu sempre falo para os meus clientes porque essa é a pergunta campeã, né? Quanto custa? Isso é, assim, todo mundo pergunta. E eu falo assim, olha, o quanto custa, a gente vai ter lá uma tabela, eu vou te passar e tal. Mas o valor é assim, né? Existem animais que têm alguns problemas que... Aí, assim, o tutor, ele tem que ficar dando medicamento diariamente, ele tem que levar para o atendimento sempre, ele gasta tempo com isso, ele gasta noites, muitas vezes, sem dormir com isso. Então, isso tudo custa para a pessoa. Né? E aí, quando a gente consegue fazer isso, se resolver com a alimentação natural, ela se paga tranquilamente, né? Porque hoje em dia a gente tá numa vida muito corrida, né? E além da vida muito corrida, né? Na sua empresa mesmo, né? Faz as porções. Então, não significa que você, tutor, vai cozinhar. Tanto é que não é pra você cozinhar, né? Exatamente. Porque existem calorias a serem colocadas, carboidratos certos, proteínas, enfim. Então, é muito cálculo, né? Isso, porque não muitas vezes coisa, as pessoas pensam assim, então é só proteína, carboidrato, gordura. Não, gente, existem também um balanceamento dos micronutrientes, né? Então, assim, são nutrientes que a gente sabe que precisa ter os mínimos necessários. Eu já falei, diariamente, já conversei com uma pessoa e ela falou assim, mas meu animal come alimentação natural, ele come batata, arroz e carne. Gente, não vai faltar nutriente e tem que ser calculado, pesado. Exato, tanto é que assim, todos os alimentos cozidos, além de ser a comida em si mesmo, nós suplementamos, né? É necessário uma suplementação para fechar o balanceamento. Ah, legal. Né? Então não é só alimentação, né? Não é só comida. Coloca remedinhos, que é o suplemento. Na verdade, a gente não se chama de remédio, né? Os suplementos, mas a gente fala dessa suplementação porque a gente precisa fechar essas quantidades de nutrientes. Né? Isso, vitaminas, minerais, aminoácidos, o que tá são importantes faltando no organismo do animal. Exato. E aí precisa ser acrescentado, né? Então, o risco da pessoa fazer em casa é ela não conseguir fazer esse balanceamento, né? E aí que a gente entende também que tem muitos veterinários que às vezes falam, não é legal fazer alimentação natural, porque daí as pessoas começam a querer fazer em casa e aí cria-se um risco grande. E deixa eu te perguntar, Rê, a questão das fezes, né? A alimentação natural, ela altera o odor das fezes? Fica mais mole? Como que é? Então, a nossa experiência com essa questão de fezes, né? Que todo mundo também pergunta. Sim. Essa é uma das perguntas que mais... incomoda, né? Exato. Não, e assim, hoje em dia, a maioria dos cães vivem dentro de apartamento, né? Então, assim, não pode ter odor, não pode ter volume, né? É algo que incomoda. Então, assim, a gente toma todo um cuidado. Por isso que, por exemplo, nas nossas alimentações, elas são suplementadas e são adicionadas um prebiótico, né? Isso tudo para estar ajudando aí no trato intestinal e por experiência que a gente tem na rotina, quando inicia a alimentação natural, o volume de fezes diminui. E muitos tutores acham que o animal está ressecado, inclusive. Mas ele diminui por um período de adaptação e depois fica normal, né? Volta uma normalidade tranquila. O odor, a tendência é reduzir, né? Porém, odor é algo muito de cada animal também, né? A gente não tem como dizer assim, com certeza vai reduzir o odor com uma ração X ou com uma alimentação X, né? Deixa eu mudar de assunto, né? Já falando assim... O que a tua família achou quando você falou, eu vou pra área pet? Gente, é o que eu quero fazer... O que eles acharam? Que eu sou louca, né? Sério? Porque eu tinha uma vida... Já fazia tempo que você era formada? Sim. Já trabalhava com humanos? Já fazia 10 anos que eu trabalhava. E aí mudou... Então, mas é algo que assim, eu leio sobre alimentação natural, leio, estudo, procuro informação já faz pelo menos uns 8 anos, né? Entendi. Porque, assim, quando eu precisei pra minha cachorrinha, foi uma situação, assim, que eu ficava muito, muito, muito mal, porque a gente que ama nossos cachorrinhos... E aí não acha ninguém que resolve, e você mesmo resolve e fala, eu vou consigo. Fazer, né? Então, assim, só que é a mesma coisa, que né, a família chega e fala assim, você é louca? Sim. Né? Vai parar de fazer tudo que você está fazendo para montar esse projeto. E se esse projeto não der certo? Entendi.
que você vai fazer? Eu falei assim, olha, se não der certo, a gente vai fazer outra coisa. E vai dar certo. Isso Uma hora aí. a gente vai dar É certo. assim que eu né? gosto, gente. Não tem o que... Mas Mulher não tem como... empreendedora. Não tem como dar errado, Aham, né? É algo muito bom. Então não tem como dar errado. bacana. Então, assim, eu acho que com o tempo também a família vai se acostumando. Uhum. Né? Vai se acostumando, porque realmente, assim, a vida é corrida, não é fácil. A gente tá falando um pouco de nutrição, mas por trás disso tudo, eu tenho uma empresa, que daí hoje eu tenho que dar conta de dar todo o suporte para ela. Existe uma produção, existe o marketing, existe o financeiro, existe o RH, existe a contratação. E tem a médica veterinária, né? E tem um responsável técnico que é uma médica veterinária, que faz esse acompanhamento de todo o processo, né? Então, assim, parece que é tudo muito lindo, maravilhoso. Mas assim, Tá vendo, tem gente? então Não é qualquer coisa. Não vai lá na sua casa, lá no fogão e fazer comida pro seu cachorro, né? Porque não é assim, pessoal. É bem isso, A Dre. pessoa estudou anos e anos, né? Pra você ir lá no fogão e fazer a comida natural do seu animal, gente. E tem gente que assim ainda confunde, né? Fala, o pessoal, tipo, antigamente todo mundo dava comida, mas antigamente os animais viviam menos, né? É verdade. Antigamente os animais ficavam obesos e as pessoas muitas achavam vezes- bonito, gordinho, E né? muitas vezes ficava doente, acabava falecendo, não levava no veterinário e não sabia a causa, né? Exato. E hoje em dia, graças a Deus, existe exames que a gente consegue entender e saber a causa e muitas vezes a alimentação, né? E a gente tenta reverter o mais rápido possível. E isso assim, na parte de alimentação, eu falo, a indústria da ração, ela veio com muita informação e muita tecnologia, né? Isso foi muito importante para todos nós, né? Mesmo que hoje a gente trabalhe com uma alimentação específica natural, a nutrição com a indústria da ração, ela veio com muita força. É o que a gente fala, a ração tem... A maioria são rações boas. É claro que existem as melhores, né? Que aí engloba o pelo, engloba doenças igual animais obesos, diabéticos, renais, urinária para gatos que sempre estão obstruídos também. Outra coisa, vocês trabalham com alimentação para felinos, para gatos? Para gatos também, a gente tem. Só que gatos é bem diferente, né, Adri? Eu não sei o quanto você atende de gato, mas você atende bastante gato? Atendo bastante gato. E é época, tá? É época. Tem vezes que eu tô atendendo só cachorro. De repente aparece um gato, só é gato. E, assim, são amores. Maravilhosos. Assim, o que a gente eu tem amo atender mais gato. de pessoas que vêm nos procurar são gatos com problema renal. Problema renal. Problema renal que normalmente começa com problema urinário, né? Principalmente macho, que a uretra deles é fininha, é um tubinho. E normalmente eles têm o chamado plug, né? Que é um excesso de proteína, que vira cálculozinho e na hora de passar pela uretra, tampa. Né? E aí aquilo fica incomodando, o animal acaba fazendo xixi com sangue. E, às vezes, a urina, ela volta para trás. E se ela volta para trás, ela vai parar lá no rim. E aí a gente pode chamar de hidronefrose, tá? Então, isso é uma doença muito grave. E aí pode ter problema renal se a gente não entrar com o mais rápido possível. Nossa, mas se ela volta, não tem risco também de dar infecção? E tem risco da bexiga estourar, né? Nossa. Porque vai enchendo a bexiga. Porque, assim, é tudo uma comunicação, né? Temos o rim, os ureteres, a bexiga e a uretra. Então, se lá na uretra é obstruído, vai voltando. Então, se eu chegar na bexiga, vai enchendo e pensa, né? Quando a gente quer ir no banheiro, a gente não consegue, é horrível. Agora, imagina o gato que ele quer urinar e ele não consegue. Então, ele fica em posição quando ele tá querendo fazer xixi, miando de dor e não sai nada. Então, gente, corre pro veterinário, sabe? Porque gato obstruído é emergência. Tem que levar no veterinário o quanto antes. Tá? Então, muitas das vezes o plug é por estresse ou alimentação, tá? Ou tudo incluso, porque o gato, ele é muito estressado, né? A gente fala que gato é o rei da casa. Mas né? É o rei da casa. Ele né? é o rei da casa. Exatamente. Olha, pessoal, a gente vai trazer aí um
convidado também, que é bem... que trata muito sobre renais. Vai ser bem bacana. Continuem assistindo, que a gente vai trazer muita informação Muita boa. informação, gente. E eu posso falar ele ou ela, ou tem que falar ele? É uma pessoa maravilhosa, faz hemodiálise. Spoiler grande. Chega, não vou falar. Chega! Agora só na próxima semana, Agora pessoal. só na próxima semana. Dri, e olha, a gente tá em Novembro Azul. Novembro né? Azul, O verdade. que você me fala sobre Novembro Azul? Porque, gente, é muito interessante, né? A gente percebe, assim, como agora eu tenho bastante relacionamento com vários tutores, e existe uma quantidade de animais vindo, assim, buscando uma alimentação diferenciada, porque existem animais que têm essas mesmas doenças que a gente, né? Sim, o Novembro Azul, né, ele fala do câncer de próstata, né? Isso. Em animais, o tratamento, ele é a castração. E a castração, ele é uma cirurgia eletiva, né? Que a gente fala quando o animal, ele tá saudável. É uma cirurgia, assim, de riscos menores e maravilhosa pro animal. Tem muitos tutores que não gostam da castração. Vou falar bem o termo rasgado, gente. O meu cachorro vai virar bichinha. Gente, tá errado. É errado. É a saúde do seu animal, você tá entendendo? E, assim, o câncer de próstata, ele leva a óbito. Principalmente que ele dói também, né? E pode causar metástase, tá? Então, gente, a castração é primordial antes do aparecimento de sintomas, tá? Além do tumor de testículo que tem também, tá? Então tem que castrar o animal, ele fica mais dócil, o animal não vai ter o tumor de próstata nem de testículo, evita a superpopulação, então ela é maravilhosa também para a população humana, porque daí não tem aqueles tanto de animais na rua, né? Que se todo mundo pelo menos adotasse um cachorro, não existiria animais na rua. Então é muito difícil adotar, né? A gente sabe muito bem disso. Então tem que castrar os animais. Por isso que existe também aí a castração, né, popular, que se diz. Mas deixa eu cortar um pouquinho. A gente tá falando dos machinhos. As fêmeas também. Sim, tem, né? as fêmeas também. Que daí já passou o nosso outubro rosa, exatamente, né? Porque além do tumor de mama, existe a infecção do útero, que é a piometra, tá? A gente fala piometra. Essa piometra é uma doença silenciosa e mortal, tá? Quando o paciente tá bem para operar, tá com saúde, né? A gente fala, por que eu vou castrar minha cachorra? Muitos proprietários, voltando um pouquinho, muitos proprietários só querem castrar a hora que ela entra no cio. Por quê? Porque tá incomodando eles, né? Por conta do sangramento. E não, a hora que ela não tiver mais no cio, né? Tem que castrar. Tiver bem, tem que castrar. Porque quando ela tiver infecção de útero, a cirurgia tem riscos. Porque a paciente, ela já vai estar debilitada, vai estar com infecção. Então, os riscos são muito maiores. Então, tem que castrar. E o tumor de mama, quanto mais jovem castrada, menos as chances do tumor aparecer. Então, tem que castrar, pessoal. A castração, eu falo, pra mim ela é fundamental. Eu saí da faculdade querendo castrar todos os animais que eu via pela frente, tá? Tanto é que eu trabalhei num projeto de castração, a gente castrava muitos animais. E assim, eu sei castrar de frente pra trás, de trás pra frente, porque eu acho muito importante. É muito importante mesmo. A gente, assim, quando escuta falar, dizem que duas coisas é muito importante, né? A vacinação e a castração. Sim, né? a vacinação. Gente, vacinação Não é prevenção de doenças. Né, igual eu falo, tem proprietários que vacinam o seu filhote uma vez e daqui 3 anos o cachorrinho vai pro veterinário e fala que vacinou o animal, mas vacinou uma dose lá atrás. Gente, o risco que você correu foi enorme, entendeu? Porque existe um protocolo vacinal, né? Desde pequenininho, tem um protocolo vacinal de 3 a 4 doses, e depois é anual. Sem falar que existe aí a múltipla, que é a polivalente, tem a de raiva, tem a de gripe, que é fundamental. Eu vou ser bem sincera com você, eu não gostava de tomar
indo pro humano. Eu não gostava de tomar vacina pra gripe. A primeira vez que eu tomei, eu nunca mais fiquei gripada. Então, assim, pra mim foi espetacular. Sim. Então, eu falo, gente, vacinem seus animais pra gripe, tá? E sem falar também que muitos proprietários falam, mas a vacinação é cara, a gente não tem SUS, né? A gente não tem SUS, então... Mas você prefere gastar com a vacina para prevenção ou seu animal vai ficar doente e você vai gastar horrores numa clínica veterinária e pode o risco ainda de perder o seu animalzinho. Então, é muito simples. Né? Existe aí, colocando o nome da doença na mesa, a parvovirose, que acomete muito os filhotes. Isso daí, quando as pessoas falam, dá até medo, né? Sim, até o nome já dá medo, parvovirose, né? O bichão. Sim. Então, assim, é horrorosa essa doença. E é uma nota no veterinário, gente. Fica internado por alguns dias. E é muita medicação usada. Então, por que você não vacina o seu animal? Você tá entendendo? Sim. Vacinem. E é anual. Né? Previna a doença. Você tá entendendo? Então, eu sou muito a favor da prevenção. Castrem seus animais para prevenir as doenças. Vacinem seus animais para prevenir as doenças. Você tá entendendo? A prevenção, eu vejo que, assim, ela é essencial, né? Pra gente evitar, né? Todas essas doenças e tudo. Porque, além de tudo, são dois problemas, né? Eu falo, quando vem a doença, é um desgaste muito grande, né? Que a gente tem cuidando daquele animal. Financeiro, emocional. Financeiro, eu falo, gente... E quando o seu animal fica doente, vocês podem concordar comigo. É igual quando o botijão de gás acaba. Você tá sem dinheiro. O seu animal não vai falar, vou ficar doente esse mês que vem. Ou final de semana eu vou ficar doente. E olha que muitas vezes ele fica doente no final de semana quando é plantão. Que custa mais caro. Então, meu povo, vai prevenir, né? E sem falar que agora, já mudando um pouquinho de assunto da doença, o verão tá chegando. E então, dê remédio para carrapato pros seus animais, porque a erliquiose, que é a doença do carrapato, também mata, tá? E mata assim, e o animal começa a ficar doente rapidão. Tá? Então, fiquem de olho nos seus animais. É outra coisa, previne, né, gente? Vacinem, castrem e dê remédio de pulga e carrapato. Eu acho que toda essa prevenção, ela é importante, assim. E realmente, assim, a gente chega num ponto de desgaste muito grande quando acontece, né, do animal ficar doente. É um desgaste realmente emocional e financeiro, né? Eu vou falar uma coisa. Hoje, assim... Hoje existe também planos de saúde, né, Adri? Sim, hoje em dia existe o plano de saúde que é maravilhoso, né? Que você paga aí por mês. Pra quando o seu animal... Você faz os planos lá, né? Quando seu animal fica doente, aciona eles. Que eles arcam com as despesas, né? Eu queria voltar quando eu tava no meu primeiro ano de faculdade. Eu tinha um cachorrinho que ele ficou doente. E eu tava no primeiro ano e eu não sabia nada, gente. Nada. E ele ficou muito doente e a gente tava sem condições financeiras também. E aí eu levei no veterinário a primeira vez. E a gente sabe que não é levar e amanhã ele vai estar bem. Existe todo um tratamento, né? E todo um custo. E ele não ficou bem, a gente tirou ele do internamento. E ele acabou falecendo, sabe? E eu passei a minha faculdade inteira tentando descobrir o que ele tinha. Hoje eu imagino o que ele tem, só que ele não estava vivo para eu fazer os exames corretos. Então, assim, eu entendo muito bem os proprietários que não têm questão financeira, só que a gente, como veterinários, a gente também tem conta para pagar. Sim, então certeza. A gente também não pode, né? A gente tem que honrar a nossa profissão. Então a gente não, né? Mas eu entendo muito bem. Eu sei o perrengue que é. Então eu acho que é por isso que eu amo tanto a prevenção, né? Gente, e é isso. Eu queria agradecer muito a presença de vocês aí atrás. Obrigada por estar com a gente até aqui. Espero que vocês gostem do nosso podcast, que vocês curtam, comentem, seguem a página no YouTube e no nosso Instagram, Mais Pet Podcast, e no YouTube também. E Rê, quer falar alguma coisa? Eu queria agradecer
principalmente o pessoal que realmente tá aqui atrás, ó, vocês não estão vendo e eles não querem aparecer, mas estão aqui. Que tão nos dando todo acreditaram o na suporte pra gente aqui, se esforçaram pra tudo isso estar acontecendo. Eu vou falar o nome dela, maravilhosa. Obrigada, Sueli. Por tudo. Pra fazer essa união essa nossa, união né? nossa, Também. que ficou muito bacana, amei te conhecer. Olha, Adri, eu acho que a gente vai fazer aí um programa incrível mesmo. Ai, se Tá? Deus quiser, amém. A gente vai trazer pessoas, assim, maravilhosas, pra Sim. trazer muita informação pra A nossa primeira pessoa aí, semana que vem, eu não vejo a hora de apresentá-la pra vocês. Ela é incrível, eu sempre admirei ela. Ela é incrível em Falei. todos os sentidos, né? Incrível em todos os sentidos. Ela é incrível no que ela faz, o que ela trouxe pra Maringá. o que ela construiu em Maringá, né, para fazer os atendimentos para os pets. É incrível, gente. Vocês precisam continuar aí assistindo a gente para poder conhecer esse profissional. É verdade. Então tá, vamos nos despedir. Um beijo pra vocês. Um arraso. E é isso.